Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente fala de saúde, espiritualidade e longevidade. E hoje eu tenho aqui o prazer imenso de receber um cara que é fera, um médico fera, um cara que é o cria de Dr. Antônio Pacileu, né? Um cara que sabe muito de bioquímica, e um bom médico tem que saber de bioquímica. Então hoje eu tenho um grande prazer de receber esse cara aqui, que além de tudo é um grande amigo, que é o Dr. Juliano Nadai. Cara, prazer imenso estar aqui com você. Não sabe como eu fico feliz de você estar aqui. Eu sei o quanto você é ocupado, quanto que a tua vida é corrida. Dá aula, atende, quanto você se divide e aí você tá aqui com a gente. Tô muito feliz, cara, de verdade. Eu acho que o prazer é todo meu. Te agradeço de coração. Antes de agradecer o convite, queria agradecer a Deus por ter retraçado os nossos destinos, né? E sem combinar, muito engraçado, né? Sem combinar. A gente se encontrou no Congresso Ormê, sentamos um atrás do outro sem a gente, né? Te dei um abraço, foi uma renovação de energia muito boa e dali a gente começou a bater um papo que fugiu um pouco do escopo da medicina, mas que ao mesmo tempo é um grande alicerce, que a gente fala muito da parte de espiritualidade, né? E parabenizar você, cara, por todo esse trajeto, né? Por tudo isso que você construiu. E quando eu vi lá atrás, para mim foi uma honra muito grande ter te reencontrado e recebido esse convite para poder compartilhar, dividir conhecimento, porque hoje em dia a bioquímica, não só a fisiologia, né? Como muita gente fala, a bioquímica ganhou muito seu espaço, né? Antigamente as doenças eram muito mais infecciosas, então a medicação tinha e ainda tem uma grande parcela de resultados. Porém, hoje as doenças são mais metabólicas, né? 100%, né? A gente está vivendo hoje aí esse excesso de medicação, né? Esse overfood que a galera está comendo demais, se movimentando menos, e a luta pelo sobrepeso aí, para queimar, para manter uma atividade física, tá falando muito alto, né? E Exatamente. Aí a bioquímica ganhou espaço, o seu respeito, o seu espaço. E aí eu vim contribuir um pouquinho aqui com tudo que você quiser, cara. A gente tá na era da inflamação, né, cara? A gente, Sim, tanto que se falou disso e linkando um pouco, né, nesse processo. Se a gente for voltar lá no básico, né? Bioquímica básica, né? Carboidrato, proteína, gordura, né? E aí vem aquela dúvida, vou comer um carboidrato simples, carboidrato complexo. E agora? E aí ninguém melhor que você para falar, cara. O que é um carboidrato, né? O que é uma proteína? O que é essa gordura? O que é um carboidrato simples, complexo? Cara, aqui, ó, o palco é seu, cara. Eu vou ficar aqui sentado para aprender com você. Então, na realidade, a gente divide os macronutrientes em três, né? A gente tem os carboidratos, que eles podem ser divididos em simples e complexos, também chamado de resistance starch, né? Então, os amido-resistentes são aqueles alimentos que possuem casca, e isso faz com que ele diminua o seu índice glicêmico, né? Comparado aos carboidratos simples. Né? Esse é um primeiro conceito. Segundo vem as proteínas. Então, as proteínas elas são classificadas em proteínas de absorção rápida, né? Que constitui grande parte das proteínas veganas, né? E as proteínas de digestão lenta. Então, aí entra todas as proteínas animais. Tá? E as gorduras, né? A gente tem as gorduras aí, que dá para falar, nossa, acho que um dia a respeito de gordura. Só delas, né? Mas a gente divide principalmente as gorduras em saturadas, monoinsaturadas, as mufas, as pufas, os gliceróis. E a gente muito hoje está tentando trazer para o conceito, né, da bioquímica, da aplicabilidade da fisiologia para o dia a dia, para tentar ajudar o nosso paciente, né, na produção de energia, que é o principal substrato hoje em dia para a gente poder perder peso. Então, o que a gente vê no dia a dia é uma restrição calórica gigante. Exato. Né? Feita de forma errada, né? Aleatória. E a carbofobia. Vou emagrecer, não posso comer carbo. Então, eu sempre começo, às vezes, a minha consulta, eu gosto muito, vou até te mandar de presente. Opa. Eu tenho eu fiz no Word, né? Eu coloquei lá, carboidratos. Né? Os carboidratos, eles se transformam em glicose.
né? Açúcar, né? A glicose. E essa glicose, por ser uma molécula muito rápida consumida, o corpo precisa armazenar. Então, nada mais do que a bioquímica de pegar 60 mil moléculas de glicose e se transformar num componente chamado glicogênio. Que é o estoque, né? O Onde eu vou guardar o que eu tô consumindo daquilo. Daquilo E a gente vai usar. que a gente vai usar. E vai usar. Exatamente. Ele vai pegar 2,7 gramas de água para formar essa molécula e ele vai armazenar ali em torno de, vamos falar em como se fosse dinheiro, tá? R$300 a 400 no fígado e 1.200 a 1.500 no músculo. Bastante, né? Ou seja, tá ali. Agora, por que a gente está falando tanto desse carboidrato? Primeiro, quando a gente fala de substrato energético, a gente tem que falar de órgão-alvo. Então, quem mais utiliza a glicose como fonte de energia? É o que nós estamos fazendo aqui, cara. Cérebro. 75% do que nós estamos consumindo, Tá no prestando atenção, cérebro. glicose. E a glicose vem do glicogênio. Agora, quando a gente fala de outro órgão, né, alvo, coração, é gordura. Então, assim, o principal substrato energético Do coração é a gordura. Ponto. E quando a gente fala das proteínas, das gorduras, perdão, a gente tem dois tipos de gordura. Ela pode ser a gordura de depósito, então acho que um conceito legal da pessoa entender é que a gordura que eu como não é a que eu deposito. Exatamente. A gordura que você come é um ácido graxo. Esse ácido graxo, ele sofre uma série de ação de enzimas e dentro do corpo ele passa por um processo de esterificação, se transformando no mais importante, que é o triglicérides. Ele tem 3 moléculas de ácido graxos, né, para uma de glicerol. E aí ele vai ser armazenado aonde? Ele principalmente ele pode ser visceral, quando o paciente acaba os estoques dele, assim dizendo, de gordura, ou vai ser subcutâneo, a nossa pneuzinho, a nossa banha, né? E a origem de cada uma dessas gorduras, apesar de serem gorduras, são por substratos completamente diferentes. Tá? Então, ou seja, açúcar, doce, sugar, gordura subcutânea. Excesso de comida e pouca consumo, gordura visceral, a famosa esteatose hepática ou doença gordurosa não alcoólica do fígado. E por último, a proteína. Então, aí a gente sempre lança esse desafio, né? Eu pergunto, poxa, então, carboidrato eu estoco, glicogênio ou no fígado ou no músculo. E onde que eu vou estocar? Aí E a proteína, onde que eu vou estocar ela? Onde que eu estoco? Aí pergunta, não, precisa de proteína. Aí eu respiro e falo, cara, proteína a gente não estoca, meu amigo. Ou a gente consome. Ou a gente consome, usa o rim, reabsorve e tchau. 70% do que você come. Então, olha que loucura. Isso. Você come uma proteína, seja de origem animal ou vegetal, ela quebra em aminoácido. Essa parte amina, que é rica em nitrogênio, vai ser responsável por você formar todas as suas proteínas no seu corpo. Então, não existe proteína de fora. As proteínas são produzidas dentro do nosso corpo. Tá? Elas são utilizadas, passa lá pelo fígado, que é um erro muito crasto. Ah, minha TGO e minha TGP veio alto, eu tô com um problema no fígado. Isso é uma coisa que eu pego muito. Até mesmo em atleta, né? De atleta. Muito. Então, aí o que eu falo? Pera um pouquinho. Nós somos médicos, não podemos falar isso para o paciente. Você está com um problema no fígado. Quando a gente está falando das transaminases glutâmico oxalacética ou glutâmico pirúvica, que é a ALT ou AST, a gente está falando de 2 ferramentas que vão utilizar os aminoácidos que a gente fala glicogênicos como substrato energético e a outra utiliza os aminoácidos cetogênicos. Então, num atleta que faz uma atividade física exacerbada, ele não tem carboidrato e glicogênio suficiente para tocar aquilo. Ele vai ter que usar de outro lugar. Então, óbvio que a TGO e TGP desse cara vai estar maior. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar diferente e não procurar doença. Exato. Então, senão você assusta o paciente. Se tem uma coisa no fígado, vou te fazer um ultrassom, meu Deus. O cara só está praticando atividade física, né? E você vê como o corpo é perfeito, né, cara? Tava uma proteína, quebra em aminoácido,
A parte amina vai para a gente sintetizar os aminoácidos, né, do corpo, e tem a parte do ácido. Esse ácido vai lá para o ciclo de Krebs, da bioquímica, para a produção de energia. E na hora depois o corpo utilizar, antes dele eliminar, ele reaproveita 70%. É por isso que quando a gente pega a nutricionista, você vê que a demanda de carboidrato é muito maior comparado com a demanda de proteína. Então, ou seja, hoje a gente preconiza de 5 gramas por quilo dia, né, de carboidrato, e os guidelines hoje para pessoas normais como a gente está em torno de 0,8 gramas por quilo dia de proteína. Por quê? Olha a diferença, né? Absurda. Olha a diferença. Então, ou seja, é aí que a gente começa a filosofar e fala, poxa, cara, aí eu vou numa nutricionista, ela tira meu carboidrato, que é a principal fonte de energia para o meu cérebro. Então, se eu não tenho glicose, que seria 75%, qual que é o segundo maior substrato? Os corpos cetônicos. Vai fazer cetose. Vai fazer cetose. Os corpos cetônicos contribuem com apenas 25%. Então o cara é diabético. Diabético, glicose está aumentada no sangue. No sangue, não está entrando no cérebro. Então ele vai ter que se virar com corpos cetônicos. Com corpos cetônicos. Ou seja, ele está ali privado de energia, mas com o sangue lotado de moléculas. De molécula. E a proteína como fonte de energia para o cérebro, 5%. Aí você pega um paciente, então tá, vou fazer uma dieta cetogênica. Ele vai se virar muito mais com a gordura do que propriamente dita com a proteína. Que fique bem claro isso, tá? E não obstante, quando a gente tem uma dieta hiperproteica, automaticamente o corpo quer se defender. Corpo equilíbrio, lei de Boyle, vida e morte, positivo e negativo, yin e yang. Então, quando a gente começa a ter um excesso de aminas, o corpo vai ter que eliminar. E por onde que ele elimina? Pelo ciclo da ureia. Então, quando você pega um bodybuilder ou um paciente que, independente da quantidade, porque é muito individual de pessoa para pessoa, e vê uma ureia, uma creatinina aumentada, a primeira coisa que tem que vir na cabeça... Hiperproteica. O que ele tá comendo, né? Como é que tá a dieta desse cara? Hiperproteica. Por isso que é aquela história, né, Juliano? Não adianta a gente tentar dar o diagnóstico olhando só o exame. De jeito nenhum. Cara, primeiro você conversa, primeiro a gente entende quem é o paciente. Eu falo que a última parte, a cereja do bolo, a gente vai por exame. E ali a gente amarra tudo aquilo que a gente já conversou e já espera encontrar. Sem isso, não tem como. Dani. Né? Senão você fica só um analista de exame. Isso daí... Papel. Eu falo, e ficar analisando o exame, a inteligência artificial faz, e até melhor que a gente. Vai pegar, vai botar os referências, ela vai te falar o que tá alto, o que tá baixo. O que tá baixo. E quem vai ter que raciocinar, é o que eu falo, é o ser humano. Por isso que a gente sempre fala, a clínica é soberana, né? E é engraçado muito isso que você falou, porque eu separo esses casos e para pôr na minha aula, né? Nas minhas aulas eu sempre pego um caso clínico, um deles... Era de um atleta, né? Ele tinha pedalado 30 quilômetros e depois corrido, tinha treinado, e ele colheu o exame no dia seguinte, né? E a CPK dele veio... altíssima. Não, né? 10 mil e lá vai bolinha, normal até 60. E a TGO e TGP dele de 300, 300 e pouco. E eu falo isso porque, assim, a irmã era médica. Nossa, já mandou pro pronto-socorro. Né? Então. E aí falou, não, isso aí é excesso de suplemento, essas coisas que você toma. Então, assim, a gente perdeu um pouco a capacidade, clínica, né? Capacidade de raciocinar. De raciocinar, de entender. E não obstante, o DHL, né, que é a enzima responsável, né? Porque quando a gente começa a queimar todo o estoque de glicose, a gente produz muito ácido lático. Né? Exatamente. E esse ácido lático ele entra no fígado, no ciclo de Cori, para produzir piruvato, para dar mais energia. Então, não obstante, o DHL ele é automaticamente um marcador. Isso. E aí eu olhei e falei pro cara, não, fica tranquilo, tá? Você não vai fazer essa biópsia hepática que a tua irmã te pediu. Imagina. Você vai esperar 3, 4 dias e repete o exame. O exame vai estar tudo normal. Cara, tudo normal. Hoje ela virou minha paciente, virou uma grande amiga, foi aluna nossa lá da pós-graduação
porque ela falou, cara, eu precisava ouvir isso, porque a gente aprende tudo aquilo no primeiro ano, a gente Esquece. É tudo moleque, A não sabe bioquímica aplicar. devia ir nos 6 anos de faculdade. Nos 6 anos. A bioquímica devia ir sempre, porque é o que te permite raciocinar. Raciocinar. E você sabe como a máquina funciona? É clássico, né? E um outro paciente olhei os exames, aquele cara alinhado, com tireoidite de Hashimoto, tudo estável, eu bati os exames, falei, não, esse cara desandou. Primeira coisa que eu fiz, fui olhar a data do exame. Eu falei, filha da mãe. Peguei o telefone, ele já é paciente meu há 10 anos. Aí liguei para ele e falei, cara, a data do exame está dia 13/10. Dia 12 foi feriado. Nossa Senhora Aparecida. O que você aprontou? Ei, doutor, você é fogo, hein, cara? Você já viu, né? Cerveja, aquele churrasco, aquela... Aí eu vou tratar o exame do cara, dar fórmula para ele 3, 4 meses, sendo que a clínica dele não batia com aquilo. Então, é uma capacidade de raciocinar em cima, né? Vamos entender, né? E aí o que a gente vê que muitas vezes pega um colega desavisado e faz um desserviço para o paciente, deixa o paciente desesperado. E aí você vem raciocinando a calma, esse é doido, tá mandando nem fazer o exame. Esse cara tá te salvando, meu, ele tá raciocinando. Tá quebrando a cabeça. Tá quebrando a cabeça. A mesma coisa, pacientes que tomam injeção, às vezes, tomei uma injeção anti-inflamatória, você vai ver um corticoide. O corticoide, ele pode ficar até 30 dias. Exatamente. Aí você vai olhar os exames do cara e você fala, meu, não tá batendo com o que ele tá me falando. Peraí, deixa eu dar uma olhada nos seus exames. O que você fez, né? Como é que tá a tua rotina? Por isso que o bate-papo com o paciente, né? Sim. É o mais importante. 90% da consulta, do tempo. O diagnóstico que você vai fazer ali é conversando. Aí você fala, cara, vamos fazer o seguinte, isso aqui não tá batendo com o que você tá me falando. Vamos repetir alguns exames, inclusive aqui, quem dá o comando, né, para a suprarrenal produzir o cortisol é o ACTH. O seu ACTH está suprimido, ou seja, o soldado que era para dar informação... Está bloqueado. Não, o superior lá, né? O tenente foi dar o comando e falou assim, meu amigo, ninguém precisa trabalhar mais. Ou seja, e o cortisol elevado inibe os demais, todos né? Os demais. Os demais, ou seja, a sobrevivência, né? Luta e fuga. Fica aquele desespero, né? Eu vou tratar isso aqui, não. E pede mais um monte de exames desnecessários, não é? Vou pedir uma biópsia hepática de um cara que tá treinando. O cara tem separado. E aí já cria o medo, olha, você vai parar de tomar isso, parar de tomar aquilo. É aquela coisa, é igual quando você pega um paciente que usa creatina. Né? É uma dúvida imensa que eu vejo nos pacientes. Eu tomo creatina, aí minha creatinina vem aumentada, né? Tá sobrecarregando meu rim, e agora eu paro? Explica pra gente um pouquinho disso. Porque isso é o maior mito que eu ouço. Tô tomando creatina, a creatina aumentou. Esses dias mesmo, um paciente meu mandou mensagem e falou, doutor, pelo amor de Deus, ele é professor de educação física, né? E ele falou assim, tem um aluno meu, 60 anos, tá treinando, estilo de vida excelente, tem um baixo percentual de gordura, usa creatina, né? Em torno de 3, 5 gramas por dia. E aí ele foi no médico dele, veio uma creatinina um pouquinho... alterado, 1.2, 1.3, e o médico falou pra ele, pelo amor de Deus, pediu ultrassom do rim, para de tomar isso daí que você tá acabando com o rim, que não sei o quê. Primeiro que a creatina é um dos substratos que mais sumiram do mercado, né, pós-Covid, né, a medicina esportiva ela ganhou um respeito muito grande porque os maiores trabalhos foram feitos na época com atletas, né, na época de pandemia, né, principalmente atletas de ponta, e viu-se que... Usavam quantidades muito maiores do que o pessoal estava usando por aí, muito maior que 5 gramas, né? Teve estudos que usaram de 20 a 30, se eu não estiver errado, você me corrige. Sim, não, tá Foi certo. Isso daí, de 20 a 30 gramas. Mesmo porque hoje, depois que a gente vê com o Covid, apesar dele ter a porta de entrada respiratória, ele é um vírus que vai lá dentro da corrente sanguínea e ele tem um processo inflamatório gigantesco. Sistêmico inteiro. E ele acaba mexendo na engrenagem. Então a gente tem o quê? Pulmão, respiração, coração e músculo. Então, eu vi um estudo que pegaram pacientes pós-Covid, faziam eco normal. Isso. Prova de função pulmonar normal. E a fadiga, de onde que tá vindo? Mitocôndria. Né? Aí foram biopsiar o músculo. Aí acharam o problema. Então, e o problema está aí, Exatamente. no músculo. Né? Então a gente sabe que essa molécula de ATP, trifosfato de adenosina, ela tem um tempo... Que é o dinheiro, né, da célula. Ele que tem ali 60 segundos, por isso que às vezes as séries que a gente pede para não passar de 1 minuto. E a creatina é um dos substratos que faz quando você libera essa molécula de fósforo, liberando 7.000
e 300 joules ali de trabalho, de energia, ela ajuda a recuperar um pouco esse ATP, né? E aí automaticamente você consegue manter um tempo ali, estender até para 90 segundos. Só que aí a creatina ela foi utilizada nesse contexto por conta das alterações musculares, né? E aí a ganância das indústrias, houve uma contaminação gigantesca de creatina por aí, principalmente até com outros substratos. Tive a oportunidade de atender alguns atletas que estavam até com ácido fólico acima do que era fisiológico, e a única coisa diferente é que ele tomava os mesmos suplementos que a esposa. Então foi isso que me deixou Tranquilo. a pensar, a cair naquilo. Eu falei, já sei. Vocês tomam suplemento porque você quebra a cabeça, né? Eles vão juntos, são um casal dentista. Olhei, bati o olho, olhei, bati o olho, olhei, falei, não, tem coisa errada aqui. E aí automaticamente falei, vamos tirar a creatina. Tirou, repetiu os exames, o ácido fólico voltou ao normal. Então eles faziam um teste para poder ver. E a creatina, na realidade, ela não vai aumentar a creatinina ou ferrar o rim. Quando você não utiliza a creatina ou você está numa dose em que você passa aquela necessidade, ela é excretada pela urina. Porém, os níveis séricos da creatina elas aumentam, mas a creatinina, como um marcador de insuficiência passa renal, a ser inadequado, né? Tanto que falam que o ideal é o peptídeo C, né? A gente quer ver a função renal, a gente pede peptídeo C. Se a gente tiver alguma dúvida, será que o rim dele, será que ele está tendo alguma alteração? Eu uso o marcador a cistatina C. Cistatina. A cistatina C é um dos marcadores da função renal. da propriamente dito, da função renal. E nessa que a gente estava falando de metabolismo dos carboidratos, das proteínas e da gordura, uma coisa que eu quero que fique assim, bem claro, que a gente conceituou os macronutrientes, como os que eles quebram e como que eles chegam, né? E como o carboidrato ele é o principal produtor de glicose e a glicose é o principal substrato para o cérebro, olha como Deus é perfeito. A máquina é perfeita. Né? Quando a gente come um carbo, seja arroz, feijão, legumes, 20 a 40% dele já é digerido na saliva. Né? A pitialina, amilase salivar. Desce no estômago, o pH é em torno de 4. Automaticamente ali não faz digestão. O carboidrato é como se você saísse do teu quarto, né, que seria ali a boca, você tivesse a sua sala, seria o estômago, para ir para a cozinha. Então não tem como você ir para a cozinha sem passar pela sala. Exato. Então o estômago ali é apenas um cara, tanto é que o piloro nunca se fecha quando você faz uma dieta somente de carboidrato. Carboidrato vai para o intestino e 60 a 80% dele é digerido no intestino. Quebra rapidamente porque precisamos de glicose para o cérebro. E se a gente não precisar, vamos estocar R$300 ali para o fígado e 1.200 a 1.500 para o músculo. Legal. Próximo capítulo do guide. Proteínas. As proteínas de origem vegetal, elas independem do pH. Então você não vê veganos com deficiência de aminoácido. Você pode ver de B12. De B12. A única coisa que a proteína animal tem é a B12 só tem no animal. Porém, quando a gente fala de carne, frango e peixe, a gente vai depender do estômago para poder trabalhar. Então, lá atrás, quando eu falei de carboidrato, você imaginar que em 15 a 30 minutos esse alimento já esvaziou o estômago. Olha que loucura. Comi, até deu 15... a ordem dos alimentos vai interferir aí. É aí que eu quero chegar. olha que informação fantástica, né? Poxa, eu vou comer, mas dependendo da ordem que eu colocar para dentro, eu vou atrapalhar. Atrapalho tudo. Olha aí, isso. Quando você come uma proteína de origem animal, você mastiga, ela cai no estômago. Ele vai falar, pH 4, não faço digestão. Já sei. Quando o alimento cai ali, ele automaticamente aumenta a produção de ácido clorídrico, que vai fazer com que os imogênios se transformem o pepsinogênio em pepsina e comece a fazer o processo de digestibilidade da proteína. Isso pode demorar, meu amigo, 4, 6,
8 horas. Você acabou de congestionar o órgão, né? Congestionou. Acabou de congestionar. Ou seja, você queria sair do quarto, ir para a cozinha. Ficou preso na sala. Ficou preso na sala, meu Quer irmão. dizer, não vai conseguir ter... Se você botar o carboidrato aí depois, né? Ferrou. Você acabou de ferrar. Né? Você fecha tudo. Então, eu acho que é isso, porque lá na Itália, até hoje é assim. É primeiro prato, uma bela de uma pasta. O segundo prato, eles colocam as fibras. Isso quando você quer uma melhor absorção do carboidrato. Eu quero absorver glicose, eu não vou pôr folha primeiro, para não atrapalhar a absorção. Eu quero não absorver tanto um carboidrato. Legal, então eu ponho a folha primeiro e depois o carbo. Se eu quero absorver glicose, joga primeiro o carbo e depois a salada. Sempre assim, cara. Olha mentalidade. Olha o nível do raciocínio, né? Sacou? Aí você fala assim, cara, dá pra me montar uma dieta rápido, pronto, orientar? Não dá. Não dá. Quanto mais conhecimento você tem, É. mais crítico você fica, mais tempo demora a tua consulta. É. Aí você fala, cara, dá pra atender em 15 minutos? Não. Jamais. Não. E esse gráfico tem até o estômago desenhado e eu mostro direitinho pro paciente e faço. Porque, cara, o que hoje mais fico pensando, você tenta imaginar um paciente idoso, um estômago que funciona há 70 anos, você acha que aquele estômago vai produzir uma quantidade de ácido clorídrico suficiente para transformar a pepsinogênio em pepsino? Quer dizer, vai digerir de forma adequada? Né? Aí você pega um bariátrico que operou por bypass. E aí, como é que eu faço com essa proteína? Como é que eu faço? Então, seja... É começar a pensar nesses quesitos para somar. E se a gente pensar no bariátrico, a gente vai ficar louco, né? Fica. Você fala, caramba, cara, será que eu ajudei ou acabei de lascar esse cara? Ou seja, às vezes Você lasca ele. Será que essa medicina que eu fiz, caramba, eu queria ajudar. E agora? Tanto é que a técnica foi mudada. Partiu para o sleeve. E assim mesmo, no sleeve, estão vendo que a quantidade de hipocloridria é suficiente. Não é. Se você colocar num Google gastrite, hipocloridria e hipercloridria, os sintomas são idênticos. Idênticos. Porém, a maioria das gastrites hoje são por hipo e não por hipercloridria. E aí, então, o que o médico é tendencioso a dar? Omeprazol. Inibidor da produção. Então você imagina, né? Você vai jogar contra de novo. Olha a loucura. Loucura. Né? E aí venho eu aqui e fico assim, cara, será que a dor desse paciente é uma dor estomacal ou é uma dor esofágica? Porque se o alimento não desce, tá parado, eu chacoalhei uma garrafa de Coca-Cola. Abri, o estômago é da espessura do nosso polegar. Quem que nunca viu uma dobradinha, um bucho, né? Exato. E o problema é que o esôfago é uma folhinha de papel. Pequenininho. O ácido voltou para uma região ali, brother. Acabou. Esquece que daí o cara começa a sentir dor. Então, quando ele toma a medicação, ele melhora a dor esofágica. Esofágica, não do estômago. Não do estômago. Então, para quem tem problemas de refluxo, digestibilidade... acreditem em mim, gente. É uma coisa assim que eu precisava muito falar isso. Você quer dormir bem? Você quer não acordar à noite? Você quer não ter refluxo à noite? Tira proteína animal noturna. Ponto. Ah, mas vou comer um macarrão, tem o glúten, tem o índice glicêmico. Uma dica. Acabei de cozinhar, tô lá, fazendo um macarrão, uma bela de uma pasta. Aí você tira aquele macarrão e joga dentro de um balde cheio de gelo. Quando você faz isso, você quebra as pontes de Van der Waals, as pontes de hidrogênio. E ele se torna um resistance starch. Então ele se transforma num amido resistente. E aí já não vai produzir tanto açúcar na cadeia final. Olha a dica aí do Dr. Juliano. Olha só, hein? A gente cozinhou o macarrão. Ah, mas vai aumentar, vou produzir muito açúcar, né? Para entender. Como é que a gente faz para esse macarrão não atrapalhar? Dá um choque nele, né? Tira ele, põe ele no gelo,
e depois você vai ingerir. Pode até colocar no micro-ondas e esquecer, porque depois que essa reação química já foi feita, Acabou. não vai ser o aquecimento que vai fazer Que as vai fazer ela ligações. voltar, porque já voltar. quebrou. Serve para nhoque, serve para pasta, para muita coisa. E isso a gente está falando porque quando a gente fala de amido-resistente, né, os resistance starch, eles não só pelo índice glicêmico, Mas pela fermentação pela que eles fazem. fermentação. E aí vem né? uma outra molécula que é muito boa da fermentação, que é a formação do hidroximetilbutirato que vem. Esse aí. Que é excelente, que ele vai agir aonde? Acabou. Vai lá pro cérebro. Fantástico. Você vê que quem dá saúde pro intestino é o butirato. O butirato. A gente chama de short chain fatty acids. São as gorduras de cadeia curta. Curta. E aí você separa tudo. Um aluno até ficou assim meio espantado. A hora que eu falei, quando você come arroz integral, grão de pico, isso não vira glicose, vira gordura. Hã? Como assim? Mas como assim? Abre o Guyton. Short chain fatty acids, 4 carbonos, butirato, saúde intestinal. Então, ou seja, para quase poucos pacientes eu dou probiótico. Agora, para todos os pacientes eu dou enzimas digestivas e mudo a alimentação. Então, assim, eu tenho pacientes que eu dou direto lactobacilo. Por quê? Porque ele não quer mudar o estilo de vida. Então, a gente tem que ver que hoje em dia é complicado, o mundo ele tá muito palatável. As comidas estão o quê? Tudo que é porcaria, meu amigo, comfort foods. Então, tem um trabalho... Já é uma sensação boa, né? Boa. Tem um Gostosa. trabalho muito bacana que... Duas coisas importantes. Um deles, depois você me lembra de falar de segunda, tá? Um deles fez com crianças, né? Hoje tá uma mania, né? As crianças, todo mundo com colesterol elevado, né? E querendo dar medicações. Então, As famosas estatinas, né? Então, E a gente tem que saber que muitas vezes não é isso que vai... Não é isso que vai melhorar. Eu bati um papo com o Túlio Sperber, cardiologista, achei fantástico um caso que ele mostrou. Tá. O paciente tinha um colesterol total de 45, LDL de 1. E aí ele falou, se a gente pegar, né, o que prega a Sociedade Brasileira de Cardiologia, quanto menor o LDL, melhor. Aí ele falou, pois é, essa mulher infartou. Então. Aí, como assim? Cara, ele falou, olha, o conjunto da obra tinha hemoglobina glicada alta, insulina alta, era sedentária. E aí, era a estatina que estava salvando ela? Cara, Nada, ele foi de só aí, jeito a nenhum. estatina não estava ali resolvendo nada. O Nada, lance- nada. O problema é que às vezes a gente tem que quebrar, para entender tudo isso que a gente está batendo papo, a gente tem que quebrar uns dogmas, né? Exatamente. E um dogma é falar que colesterol não é gordura. Ele é um lipídio não saponificado. Você fala, mas o que esse cara tá falando? Peraí, deixa eu entender. Volta a fita. Agora acabou, né? Chacoalhou aquela tela branca, né? Aquela tela azul do Windows. Como assim? O colesterol não é gordura? Não é gordura? O que é então? Cara. Aí eu pego um slide de bioquímica e mostro pro paciente. Carboidrato tá aqui, proteína tá aqui e gordura tá aqui. O produto final, lá, depois de digerir estômago, entrou na célula, qualquer um dos 3 macronutrientes vão virar isso aqui, ó. Isso aqui se chama acetil-CoA. Essa acetil-CoA, o que ela vai virar depois, ela vai virar colesterol. Então, eu não posso dizer que colesterol é formado pela gordura. Pela gordura, porque os 3 macronutrientes vão fazer. Vão formar isso. Porém, o que acontece na maioria das vezes? A gente tem que entender com quanto de acetil-CoA cada macronutriente vai contribuir. E aí o carboidrato entra com mais ou menos 80%. Tô errado? Então, o carboidrato, quando você quebra, assim, a molécula de acetil-CoA, para cada 2 carbonos, você forma um desse. A glicose tem quanto? 6 carbonos. 6. Então ele me dá quanto? 3. 3. As proteínas são quebradas em aminoácidos. Então tem aminoácidos ali com 5 carbonos, 4. Então o aminoácido, 2. No máximo ali. A gordura, vamos falar do ácido palmítico, porque o palmítico é o que tem mais no ovo, né? O mais habitual. Ele tem 16 carbonos. Quanto que ele está dando? 8. Então, se eu tenho um excesso de acetil-CoA, óbvio que eu vou ter um colesterol elevado. Mais alto. Então, por isso que quando a gente faz uma dieta cetogênica, automaticamente seu colesterol sobe. Porque você restringiu os alimentos que têm pouca acetil-CoA
e fez com que abundantemente viesse uma maior quantidade de gordura. Agora você tenta imaginar que essa acetil-CoA que a gente está falando dentro da célula. Vamos imaginar que o estúdio que a gente está aqui, ó, seria a célula. Essa acetil-CoA que entrou, ela vai falar assim, tá bom, então vamos lá, cara, vamos virar energia. Precisamos produzir energia. É essa acetil-CoA. Vamos botar lá. Quem que é o órgão que produz ATP? Mitocôndria, lá dentro da célula. Então você imagina, dentro de uma célula, que seria um estúdio, você pode ter de 200 a 2.000 mitocôndrias. Então se você tem lá uma ingesta altíssima, mas tem 2.000 mitocôndrias, vai ter algum problema? Nenhuma, você vai detonar isso daí. Acabou. Agora você tem 200 com 8.000, com a mesma quantidade, o corpo vai falar, peraí, tem demais? Já sei o que eu vou fazer. Não estou conseguindo girar. Bora estocar isso daí. Entrou como citrato no ciclo de Krebs, não está gerando energia porque não dá, sai na forma de acetil-CoA, e esse acetil-CoA ali, ele tem um destino. Primeiro, se a sua insulina é alta, a gente ativa um ciclo chamado ciclo de Handel, que é da palmitoil, onde os carbonos do coitado do carboidrato entra para virar gordura de depósito. Foi aí que caiu o mito de que o colesterol gera gordura de depósito. Olha que loucura. Então, né? Aí a gente para e pensa, eu quero emagrecer um cara, eu garanto para você, se o cara comer 2 bifes de 400 gramas, esse cara vai engordar mais do que o cara que comer 1 quilo de arroz integral. No começo, esse cara que comer, por ele fazer uma dieta cetogênica, ele vai perder peso. Mas vai chegar uma hora que ele vai estagnar. Por isso que é o momento, né? Muitas vezes a estratégia, o que eu vou usar? Pô, vou lançar uma cetogênica e depois eu vou estruturar. Aí que eu ia chegar. Eu faço isso para um monte de paciente. Cara, você tem 140 quilos, meu irmão. Você vai fazer o quê? Tira o carbo. Tira. Vamos fazer uma cetose. Vai bagunçar todos os seus exames. A hora que você estagnar, a gente volta e arrebenta. Você volta para cá. Então, aí, olha que legal isso. Então, ou seja, quanto mais parado eu fico, menor meu metabolismo. Então, o cara que não faz nada... A taxa metabólica dele é baixa. Ele tem pouca mitocôndria. Tem. O cara tem pouco músculo, né? Pô, tá lá, vai gastar pouco. Por isso que a brincadeira, o músculo é o maestro do metabolismo. Maestro. Pô, tenha muito músculo, você vai queimar muita energia, vai estocar pouco. Olha que loucura. Tenha pouco músculo, você vai queimar pouca energia e vai... Não é interessante gordura. Isso que a gente tá falando? Fantástico. Agora, você tenta imaginar, velho, aí você chega ali, o cara... ele tá ali, a gente sabe que a taxa metabólica basal é inversamente proporcional à massa livre de gordura. Então, ou seja, você vai dar menos que 1.200 calorias para um paciente no começo, o que eu acho, na minha opinião, se você estender, acaba sendo um crime, dependendo do tempo que você vai manter, porque senão ele não vai conseguir manter saúde. É viável. O cara secar, vamos usar algumas coisas para ajustar aqui, porque você com 140 quilos não vai ter um rendimento legal, né? Mas depois a gente vai ajustar isso aqui. Porém, se eu aumentar a quantidade de mitocôndria dentro da sua célula... Vai virar uma máquina de queimar, né? Eu vou virar uma máquina de queimar. E quais são as situações em que eu posso fazer essa biogênese mitocondrial? Número 1, a mais barata e a mais importante de todas. Atividade física. Atividade física. Não tem como você fugir. Eu carrego uma frase, eu tô com 49 anos, né? Mas eu carrego uma frase que eu falo assim, eu prefiro ser o mais velho da sala de musculação do que o mais novo da sala de repouso. Exatamente. Então, acho que isso é para causar um impacto, porque... Atividade física é diferente de exercício físico. Atividade física, o cara está fazendo uma atividade. O exercício é uma outra coisa, né? A atividade física é igual tomar banho, meu irmão. Fazer todo dia. Todo dia. Não fez, dormiu sujo.
E quando a gente começa a fazer isso, o mais maluco de tudo é que o corpo entendeu que você precisa de energia. Então ele aumenta a quantidade dessas mitocôndrias. Fantástico. Tá? Mas 3 situações em que é o sauna seca a 63 graus é uma outra coisa que você coloca o corpo numa situação de perigo. Os banhos hoje em dia de imersão em água gelada. E por último, o que a gente sempre faz, o jejum, o fasting. Então isso ajuda, é um auxílio. Porém, o corpo vai se adaptando e a gente vai mudando esse contexto. Então, eu acho que essa aqui, para mim, cara, é o recado que a gente queria dar para o pessoal, era isso aí. Que carboidrato não vai deixar diabético. Né? Exatamente. É sim o sedentarismo. Essa parte do que você falou do colesterol, desse médico que te comentou, é óbvio, né, que vai gerar mais inflamação, porque não basta ter a gordura ali na corrente sanguínea, a gente tem os carreadores também da gordura e principalmente, cara, não é para virar vegano, né, mas a gente tem que botar na cabeça que quando você olha um exame de sangue do paciente e vê que uma ureia está batendo perto de 50, para você que pode estar comendo 100 gramas, 200, 300, meio quilo, aquela quantidade para você, Dr. Daniel Bratan, está em excesso. Está em excesso. Né? E hoje virou moda. Não tem um paciente, eu acredito que é a sua realidade, às vezes eu atendo e falo assim, ó, tchau, pode ir embora, cara, vai embora. Por quê? Ué, com esse tanto de suplemento que você está tomando, eu fiz um exame, é peptídeo de colágeno, é whey, é não sei o quê, e aí o corpo vai fazer o quê com o alimento? Automaticamente ele vai pegar aquele alimento, se for um excesso de proteína, desbiose, vai aumentar a fermentação, bactérias proteolíticas, então é mudar a estratégia que é individual de cada um, de acordo com a genética de cada paciente. Exatamente. É tratar o ser humano de forma individual, né? Pô, gente, olha que bate-papo incrível, dá pra gente ficar aqui horas. O cara é uma máquina de conhecimento. Falo que aqui eu nem abro a boca, eu tô aqui aprendendo com ele, né? Feliz, cara. Prazer imenso a gente tá falando disso. Você vai voltar mais vezes. Já tô falando sério. A gente vai colocar... Você precisa vir mais vezes, cara. A gente precisa bater esse papo mais vezes. Foi um prazer imenso, cara, estar aqui com você. Galera, começa a seguir ele na rede social. Fala aí teu Instagram, DR Juliano, DR Juliano Nadai. Começa a seguir ele aí. No Instagram. Que o cara é uma máquina de conhecimento. Clica aqui, @dr.danielbratan. Começa a seguir o nosso podcast. E a gente vai gravar mais conteúdos interessantes. Ficou alguma dúvida? Escreve pra gente, manda as perguntas. E até a próxima semana, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Gente, gostaria de agradecer a atenção de todos. É complexo, mas envolve uma ciência que cada vez está ganhando mais seu espaço. Então, eu me sinto aqui em casa com esse cara. Prometo que eu vou vir aqui falar um pouquinho do que seria uma atividade física adequada para começar, para ajudar nessa queima de gordura. E só agradecer a Deus por traçar o nosso caminho, dizer que a energia que esse cara transmite é fantástica. Só tenho que agradecer. Obrigado pelo convite. Obrigado, cara. Beijão, fica com Deus. Gente, até a próxima. Até, pessoal. Obrigado.